Graça e paz, irmãos, aqui presentes, que estão em casa também. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 25. Oração por auxílio divino, Salmo de Davi. Três coisas são bastante destacadas nesse salmo e são importantes, digamos assim, como é que eu quero dizer? Nós deveríamos orar por isso também. São assuntos que Davi achou importante, que a Bíblia destaca como importante e hoje nós poderíamos orar da mesma forma, não só por isso, mas também. Quais são esses pontos? São as pressões dos inimigos que Davi sofreu e nós sofremos todos os dias e podemos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos livre, que Deus nos dê graça para vencer os nossos inimigos pessoais, inimigos da nossa geração, inimigos de Deus. Também outro ponto importante desse salmo é a necessidade de orientação. Davi tinha essa necessidade, ele precisava que Deus o orientasse, ele era dependente de Deus. E não diferente de nós devemos reconhecer, somos dependentes de Deus. Em tudo, numa decisão, de um emprego, do emprego, de ter um filho, de mudar de igreja, de permanecer numa cidade, nós somos dependentes de Deus. E esse salmo mostra isso, que Deus ouve e Deus responde, Deus orienta o seu povo. Deus é o Deus que responde essas questões práticas da vida, bem como a sua vontade soberana e a sua vontade específica ele vai mostrando pela sua palavra, pelo seu poder. Terceiro assunto destacado nesse salmo é a questão do fardo, a culpa. Como nós podemos também orar por isso? Senhor, Deus não quer que a gente viva sobre o fardo da culpa. Como é comum a gente ver pessoas cheias de culpa, seja por pecados que cometeram, principalmente por pecados, às vezes não saem, às vezes ficam atrofiados na família, atrofiados na igreja, mas Deus pode nos tirar esse fardo. Não é bom, não foi bom para Davi, nem é bom para nenhum de nós. E nós podemos orar hoje à noite: Senhor, livra-me de qualquer fardo, de qualquer culpa que tente me prejudicar, tente estar na nossa mente. Isso nos faz lembrar o texto bíblico, Quero trazer à memória o que me dá esperança, que são as misericórdias do Senhor, não as culpas nos derrotam, as culpas nos oprimem, mas a esperança, aquilo que Deus fez, a confiança, isso sim nos fortalece e também a certeza que Deus ouve as nossas orações. Vamos fazer uma leitura desse salmo, identificando esses três pontos logo em seguida. Eu lerei, vamos ler juntos? Eu lerei os versos ímpares, ou melhor, vamos ler juntos. Eu lerei os versos, vamos ler todos juntos, eu estou com vontade de ler todo mundo junto. Vamos lá. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor,
das tuas misericórdias e das tuas bondades que me são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Próximo verso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos falar nesses 3 pontos que já foram mencionados. Primeiramente, os inimigos, eram pressões dos inimigos que Davi estava sentindo. Eram inimigos pessoais e eram também inimigos gerais, inimigos que o comentarista chama de ideológicos. Então, não é diferente de hoje, na nossa vida. Temos nossos problemas pessoais, nossos inimigos, temos os inimigos de Deus, temos a batalha espiritual que Cristo já venceu, mas temos também ideologias. Temos dentro e fora da igreja. O gnosticismo, por exemplo, no passado, até hoje se reflete, ideologias da sociedade e tantas coisas que Deus é capaz de nos defender. Deus é capaz de nos fazer vencer as pressões dos inimigos. No início do Salmo, Davi diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. É uma expressão de oração. Ele eleva a minha alma, significa eu oro a ti, Deus meu, em ti eu confio. A fé, a confiança se faz necessário para quem ora. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, desde o verso 2, ele começa a falar nesses inimigos, essa luta que ele vivia e que nós também vivemos. Devemos lembrar que a nossa maior luta já foi vencida contra o pecado, contra nós mesmos, contra Satanás. Cristo já venceu, somos vencedores em Cristo Jesus. E por isso ele nos capacita a vencer qualquer tipo de inimigos nessa vida. São tantos inimigos, tantos dardos inflamados do maligno, mas que em Cristo, pela fé, pela confiança, pelo conhecimento de Deus, nós vamos vencendo. Não só esse salmo, mas vários outros mostra que, biblicamente falando, todos os inimigos vão sendo vencidos um após outro, até no final, tudo se sujeitar a Cristo. Cristo se sujeitar a Deus, e assim estabelecido
plenamente o reino dos céus. É inimigo sendo vencido, já foram vencidos em Cristo, e isso a cada dia vai acontecendo cada vez mais até que o reino virá em sua plenitude. Verso 3, ele fala: com efeito, dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Essa questão de esperar vai ser bem destacada aqui nesse salmo. É a questão de esperar. Espera no Senhor. O Senhor vai destruir os inimigos, mas espera, há um tempo. Ainda agora o pastor Érico mencionou algo aqui que tem a ver com isso, né? Jesus às vezes curava, atendia a oração imediatamente. Outras horas as pessoas tinham que esperar. Então é uma espera confiante, é uma espera de crescimento, é uma espera que Deus está trabalhando com a gente. O pastor Érico falou do Kelvin, né? Esse rapaz de 25 anos, eu conheci essa semana. Eu saí compadecido dele, a gente se identifica, é um irmão nosso, está ali sofrendo uma doença. Ele ficou, pelo que eu entendi, nem os olhos dele mexia, paralisado. Agora já está bem melhor, já fala, ele está com, acho que é uma traqueostomia, mas já fala, já dá para entender bem o que ele diz, e ele expressa fé, ele expressa confiança, ele espera no Senhor. Eu saí fortalecido. Ele tem as fotos dele, o quarto assim cheio de, não é mais na UTI, ele saiu da UTI, mas é um quarto ainda especial, cheio de fotos dele, da esposa, de 3 filhos, era tão jovem, era tão forte, meu Deus, não parece nem a mesma pessoa, mas ele já era um servo de Deus. Então, como é bom esperar no Senhor, esperar na vontade de Deus, e esse salmo vai transmitir isso, essa oração de espera. Esperar a vontade de Deus, esperar o plano de Deus, o tempo de Deus é melhor do que o nosso. São vários versículos que vão falar essa questão da espera. É o 3, o 5 e o 21. O 3 já foi lido, agora o 5 vai dizer: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia esperamos no Senhor. O verso 21 também: preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. O segundo tema, também muito importante, que eu quero destacar nesse salmo, que é o que o comentarista da série Vida Nova fez, é a necessidade de orientação. Davi tinha. O povo de Israel tinha essa necessidade. Hoje nós temos também. Então, Deus se revela como um Deus que guia, que mostra o caminho, que orienta o seu povo. Nunca Deus deixa de falar, de orientar. Claro que a gente precisa esperar, a gente precisa buscá-lo. A palavra de Deus ele deixou, mas ele não nos deixou às cegas. Ele é o Deus que fala, ele é o Deus que orienta em todas as coisas na vida. E como é bom lembrar, pessoalmente, eu posso lembrar na minha vida várias intervenções de Deus. Como foi bom, Deus me falou, Deus me orientou, Deus mostrou o caminho, e isso traz experiência e fé e confiança que Ele vai fazer isso sempre, sempre, sempre. Acho que é o Salmo 71 ou 70 que traz essa ideia. Desde o meu nascimento, na minha juventude, na vida adulta, na velhice, Deus fará sempre isso. E é verdade, Deus sempre traz uma direção. Se fôssemos contar, enumerar quantas vezes Deus agiu, é porque parece que a gente não se satisfaz. Quanto mais Ele faz, a gente quer de novo, a gente quer mais. Mas Ele já fez muito, Ele já orientou várias vezes. E Ele vai fazer isso sempre. A necessidade de orientação, nós vemos aí nos versos 4, 5, 9 e 20. Quando o salmista pede, né? Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Verso 5, guia-me na tua verdade, ensina-me,
pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Esse desejo que eu acho que todos nós devemos fazer sempre, e hoje podemos dizer: Senhor, eu quero conhecer os Teus caminhos. Em outras palavras, é como se a gente dissesse: Senhor, eu só quero o que Tu queres na minha vida. Senhor, se há em mim algum caminho mau, se há algum pensamento que não Te agrada, se eu estou fazendo algo que não Te agrada, me mostra, Senhor, porque eu só quero o que Tu queres. Isso é tão simples, mas é muito forte. É quando a gente ora parecido com Jesus. Jesus viveu assim. Jesus viveu, ele disse: uma comida tenho para fazer que vós não conheceis. E essa comida era fazer a vontade do Pai. Jesus viveu para fazer a vontade do Pai. E se nós, eu diria que o ápice da nossa vida cristã é viver assim, é viver não para nós mesmos, nem na família, nem na igreja, nem no nosso trabalho, nem na nossa vida. Em cada decisão, se nós orarmos sinceramente: Senhor, eu só quero o que Tu queres, somos cristãos maduros. Eu renuncio à minha vontade, Senhor. Por quê? Porque confio em Ti, porque espero em Ti, porque eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor vai me dar uma orientação. Versos 4 e 5, que já foram lidos. O verso 9 também: guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Deus nos ensina o seu caminho. E o verso 20: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. O pedido: Senhor, guarda a minha alma, livra-me. Se tem um pedido também importante, é esse aqui também, é: guarda a minha alma, Senhor. Às vezes a gente pede, talvez: Senhor, guarda, livra-me do mal, livra-me de assalto, livra-me disso. Tudo bem, podemos pedir. Mas será que a gente pede: Senhor, livra a minha alma de estar longe de Ti, livra-me, livra-me, livra a minha alma, Senhor. Aqui o salmista pede: guarda a minha alma, Senhor. E, em último lugar, está o fardo da culpa, que Davi começa a falar aqui no verso 7, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Verso 6 também, lembra-te, Senhor, das misericórdias, das bondades, desde a eternidade. Bom e reto é o Senhor, verso 8, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, ensina os mansos o seu caminho. E verso 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Então, Davi fala aqui dos pecados que eram grandes. E ele sai aqui apelando para a misericórdia: perdoa a minha iniquidade. A intimidade do Senhor é para que os buscam. Verso 16, volta-te para mim, tem compaixão de mim, estou sozinho e aflito. Verso 17, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Verso 18, aflições e sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Ele fala muito sobre isso, sobre sofrimento, sobre pecado, sobre angústia, são muitos. Quanto sofrimento por causa da culpa, não é? É terrível a culpa. Eu acho que todos nós já sofremos isso, consequência dos pecados nossos. É terrível a culpa, gera lágrimas, dores, tribulações, sofrimentos. É muito ruim, eu mesmo já sofri várias vezes. É verdade. O pastor Érico está aqui lembrando, mas o Leite sempre falava isso, e ainda fala para nós, como Deus, ela já é uma senhora idosa, eu acho que está nos assistindo, e ela deu o testemunho de que, mesmo na velhice, Deus foi trazendo à tona as coisas da mocidade para curar o coração dela. É verdade, Deus às vezes faz isso, são culpas antigas.
lá da mocidade nossa. Às vezes dói, às vezes são lembranças, são pessoas que a gente não gosta de ver, são pessoas que a gente tem medo quando vê, porque a gente sabe que essas pessoas nos conhecem os nossos pecados, aí nos travam, não é? Então, tudo isso Deus pode nos livrar. O perdão, a justificação, a gente poder conversar com pessoas que antes eram inimigas e ter paz. E mesmo que a pessoa nos acuse, a gente não tem medo, a nossa alma está em paz, está segura. Cristo é nossa justiça, Ele venceu nossos inimigos. Isso é muito bom. Finalizando, né? 3 coisas importantes na vida. Livrar-se dessa culpa, todos nós temos. A direção na vida que Deus nos dá. E também a pressão dos inimigos. Devemos orar por isso. Esse salmo finalmente nos aponta e nos diz que o homem deve viver pela ajuda de Deus e não da sua própria astutícia. Tão importante isso, nós somos dependentes de Deus. A nossa força não vence o inimigo, não nos mostra o caminho, muito menos tira a culpa. É só Deus, é só graça. Nós devemos reconhecer, Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, como Davi, eu preciso da Tua graça. E o verso 20 e 21 diz que a sinceridade e a retidão são nossa defesa. Cristo é nossa defesa. A sinceridade e a retidão nos guardam também na vida. Meus irmãos, vamos fazer essa oração geral. Posso fazer, pastor Érico? Tem algum motivo ainda? Eu queria orar por esses 3 motivos e passar a palavra ao pastor Érico. Se alguém tiver algum motivo, depois a gente vai continuar orando aqui um pouquinho. Então, oremos por isso. Senhor, assim como o salmista, nós temos também tantos inimigos, Senhor, a começar dentro do nosso coração, os inimigos internos, os inimigos que ninguém vê, mas nós vemos, que nos ameaçam, que geram medo, que geram dúvida, mas a Tua palavra diz que o Senhor ouve, o Senhor nos vê, o Senhor é capaz de vencer, Cristo venceu todo tipo de inimigo, Senhor, venceu o diabo, venceu a morte, venceu, e a Tua palavra nos garante que tudo irá se dobrar cada vez mais diante de Deus, diante de Cristo. E é nessa fé que vivemos, Senhor. Livra dos nossos inimigos, Senhor. Protege-nos. Guarda a nossa alma, Senhor. Que nós possamos andar em liberdade, em santidade diante de Deus, vencendo os inimigos que se levantam todos os dias contra nós, contra a igreja, contra o povo do Senhor, sejam pessoais, sejam ideologias, sistemas mundanos que nos ameaçam, mas em Ti estamos seguros, Senhor. Guarda a Tua igreja, dá-nos discernimento, dá-nos fé, para que possamos viver, Senhor, no mundo mau, sermos vencedores em Cristo Jesus. Também, Senhor, nós Te pedimos direção para a nossa vida, para as famílias da igreja, para os jovens da igreja, para as crianças, os idosos. Mostra o caminho a cada um, Senhor. Tu és o Deus que nos faz muitas vezes esperar em Ti, que possamos esperar com paciência, com confiança. O Senhor guia o Seu povo, o Senhor fala ao Seu povo. Dá-nos essa convicção, somos dependentes de Ti mesmo, Senhor, porque estamos crescendo na fé, na confiança, no amor a Deus. Ajuda-nos, Senhor, fala a Tua vontade na nossa vida pessoal, na nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges. Dá a Tua direção em todas as coisas. Nós confiamos e cremos que o Senhor dará. Na igreja também, nas eleições da igreja, dá a Tua direção, fala a cada um de nós a Tua vontade, no avanço missionário, em cada família aqui. E também oramos, Senhor, pela culpa. Como é terrível a culpa, fere, nos magoa, nos traz sofrimento, pode certamente até nos matar, Senhor, de tanta tristeza, de tantos problemas, mas o Senhor venceu, não precisamos viver debaixo do fardo da culpa. Quantos pecados Davi lembrava e o tentava oprimir. Ó Senhor, livra-nos também.
por Cristo Jesus, pela justiça de Cristo, nós podemos andar vitoriosamente. Perdoa também nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.